Olha, reparando por dentro do país, este dinheiro causa problemas sérios ao país. Não há dúvida, nós teremos Mas que as pessoas que que deviam estar em defesa, a defender nós, os moçambicanos, foram dando tanto dinheiro. Aquilo que dizia Samora Machel, quem tem bife na boca não fala. Então, não havia mesmo alguma admiração, pensar, mas como que eu vou recebendo isso? Até o partido no poder recebe o dinheiro, não é? Então, como que não podia deixar passar, vender Moçambique? Os últimos acontecimentos é que ouvimos, é que foram citados, foi citado o Partido Frelimo ter recebido o valor, assim como foi citado o Presidente da República por ter recebido o valor. Como é que olha para esse aspecto? Aqui, a Procuradoria-Geral da República deve reagir a essas declarações, ou que influência essas declarações pode ter no processo que está a decorrer em Londres, tendo em conta essas últimas revelações que foram feitas em sede de tribunal de Salvo Mero? Bom, primeiro é preciso dizer que as revelações ou as supostas revelações que foram republicadas ou refugadas 2 semanas atrás não são novidade. Estamos concretos. Basta lembrar que em 2019, se não estiver em erro, o Bostani foi julgado em outubro, novembro, foi julgado nos Estados Unidos e parte do que é refugado hoje já tinha sido dito. É preciso compreendermos também que o Bostani foi acusado de branqueamento de capitais e precisava de se escapulir da justiça americana. E todos os elementos que fossem úteis para aquilo, escapulistas, como parte do estratégia da sua defesa, era importante o fazer. E eu não tenho certeza ou garantias de que, a partir de uma planilha apresentada em Excel pelo Bostani e agora num processo que, em resposta à contestação ao processo que o Estado moçambicano, pela PGR, colocou contra a Credit Suisse, a Privivência e as 10 pessoas que me referia, moçambicanas, com conhecimento do processo, numa ação civil ou comercial, possa a PGR usar como elemento para iniciar o processo interno. Agora, isso pode chamar a atenção, sim, havendo mais elementos substanciados, poder iniciar um processo autônomo com vista à investigação. Mas, para tal, é preciso que haja elementos de base. Não basta uma citação. Eu amanhã acordar e dizer, olha, o Mário Nguenha parece que o dinheiro que eu roubei no sítio X recebeu também porque dei uma pessoa muito próxima a ele. Porque é o mais ou menos o que estão a fazer neste momento. Se for porque a questão de fundo aqui, neste momento, o tal refugar do arroz que está-se a fazer no processo, é tentar visar o atual chefe do Estado, acusando de conhecer todo o processo. O que não é de todo falso, porque na época dos factos era ministro da Defesa. E em relação a Ematum, eventualmente a Proindo, que tenha conhecimento, eram 2 empresas ligadas ao Ministério da Defesa. Mas o que está em causa neste momento não é a concepção das empresas, as autorizações, aquilo que nós vimos a ser espalhado em jornais, para fazer prova de que ele conhece o processo. Não é isso em julgamento. O que está em julgamento é a recepção de valor e a sua gestão correta, ou não. E há de reparar, mesmo nesse arroz refugado que eu me faço referência, não existe um único indício que mostre e prove de forma concreta, porque os processos judiciais e a todo precisa de prova, não basta só alegar. E chegar, cantar, dar as pessoas a cantar, não é suficiente. Não há um único indício que prove que existe um dinheiro que saiu da Privinvest, tenha parado na conta de Nhusi. Porque esse é o problema central. Podemos dar volta, tentamos falar bonito aqui. O problema central é tentar criar esse embaraço ao atual chefe de Estado. Tentar associá-lo a este crime. Mas por quê? Só para terminar. Mesmo ainda na sua linha de pensamento, qual será o objetivo de essas declarações ao Presidente da República, tendo em conta que este processo está a ser movido na sua governação? Por quê? Eu aqui
posso especular. Eu vou especular melhor assim. Tão simples como isso, mas pela leitura que nós vemos dos jornais, incluindo alguns encomendados com peças processuais, é que Filipe Nyusi eventualmente devia ter um compromisso político ou que interferisse na justiça com vista que esse processo não desse seguimento. Mas como mandam as leis, a Constituição, apesar de chefe de Estado, a justiça é independente. É preciso respeitemos isso. E, sobretudo, ou eventualmente, consciente de não só envolvimento, é uma pessoa livre. E há de reparar uma coisa. Quando iniciou esse processo de 2016-17, o presidente Filipe Nyusi foi ouvido na PGR, ou respondeu a alguns questionários da PGR, dispensado todas as imunidades que ele tinha. Por quê? Porque quer provar que neste processo ele não tem nada. E não interfere na justiça. E a tentativa de trazer um processo que está com os seus termos, quer em Moçambique, quer em Londres, eventualmente na África do Sul e nos Estados Unidos, aos jornais, visa justamente isso. Embaraçar o atual chefe do Estado, associá-lo a este crime, mesmo que os mesmos indícios apresentados não façam prova disso, ou não façam fé do seu envolvimento. Mas, de todo modo, sem querer ser advogado do diabo, ou advogado de quem não tem mandato para tal, eu acredito na justiça, quer a moçambicana, quer a sul-africana, quer a britânica, quer a londrina, em relação às pessoas que estão visadas neste processo. Albino Forquilho, só para fechar em relação a este ponto, como é que olha para estes últimos pronunciamentos em relação a estas figuras que foram invocadas? Falo do Presidente da República, Filipe Nyusi, falo também de que o Partido Frelimo terá recebido também um valor em relação a vindo dessas organizações. A questão também, a segunda questão é que qual seria o objetivo dessas pessoas ao acusar o atual Presidente da República, ao acusar o Partido Frelimo de ter recebido esse valor, pese embora não exista provas factuais que comprovam até então que tenha recebido os ditos valores, tendo em vista aquilo que está sendo publicado na imprensa? Eu não teria muita dúvida de que algumas afirmações que vêm sendo ditas repetidamente possam ter sustentabilidade. Temos que perceber que este processo, reparado pelo lado exterior, tem outro interesse. Portanto, as pessoas querem reaver os seus dinheiros. Mas esse processo, mesmo reparado dentro do país, também tem, digamos, consequências dramáticas para o povo moçambicano, para a sociedade moçambicana e para as instituições moçambicanas. Portanto, eu penso que do outro lado, como de cá, há interesses muito fortes. Havendo interesses muito fortes, eu pegaria por dentro do país, havendo interesse muito forte, penso que a nossa PGR devia tomar, de facto, o seu papel de averiguar se efetivamente essas acusações são reais ou não. Olha, uma acusação, portanto, expressa dentro do tribunal, pesa. E, sobretudo, quando vai por cima de um chefe do Estado como o nosso, quando vai por cima de um partido, de facto, de onde vem o mesmo Presidente da República e, se calhar, também, se calhar não, o mesmo partido onde o Presidente que estava no mandato, quando das negociações deste calote, faz parte do mesmo partido. Portanto, o admirável é que parece que isto não está a ofender ninguém, não é? Quer dizer, queira o Partido Frelimo, queira o chefe do Estado, ainda que se espere para o processo em tribunal, mas ele tem outra responsabilidade, portanto, pública, e do seu povo, fazer ver e entender que, olha, daquilo que se diz, eu digo a vocês que não tenho mãos nenhuma nisso. Mas também é difícil dizer isso porque no momento da preparação desta fraude toda, ele tinha responsabilidades. E não só se sabia que ele iria suceder ao presidente Guebuza. Portanto, nós conhecemos como essas coisas se processam dentro do Partido Frelimo. Não somos novos, conhecemos. Não é? Portanto, já se sabia que era preciso preparar, digamos, alguma passagem de pasta de alguma forma tranquila também desses processos. Não se podia, na minha forma de ver, fazer uma distribuição de dinheiro como aconteceu, como todos sabemos, até desses que estão presos, e deixar que aquele que iria depois ficar em frente desses processos de amanhã
tivesse mãos vazias. Não acredito que isso podia acontecer. Nenhuma pessoa, mesmo que seja tão bruta nas negociações, não iria entrar nisso. Por isso, eu acredito que aqui existe, de facto, algum problema. O Partido Frelimo deve ter recebido o dinheiro, portanto, na afirmação de Bussani em Nova Iorque, deu inclusive indicação do banco onde esse dinheiro foi, etc, etc, não é? Mesmo nas afirmações do porta-voz da Frelimo, acabou dizendo que, olha, foi uma doação e depois não... Quer dizer, não há aí uma indicação clara de que ninguém negociou um dinheiro para o partido enquanto estivesse a exercer funções do Estado. Ninguém negou isso. Portanto, eu penso que o que tem que ser é uma seriedade por nossa parte, para investigar isso, por forma que, de facto, de uma forma isenta, de uma forma transparente, quer dizer, trazer a justiça. Mas eu acredito que o presidente Nunes deve ter... Mas só para fechar, se alega também ser uma doação, porque não doou também outro partido? É isso. Como é que olha para esta doação? Porque foi cair logo no partido? Não, era toda esta... É por isso que estou a dizer que, de facto, eu penso que são poucos moçambicanos que não acreditam nisso. Só podem ser, não sei. Mas a maioria, de facto, sabe que aqui... Nós sabemos que este regime sempre usou as instituições como suas. Quer dizer, ninguém toca o Partido Frelimo, pode fazer as suas coisas, ninguém toca. Então, é nessa base que se pensava que isso não é... Veja só, que um processo desse, tão grande como ele é, 2 ponto alguma coisa bilhões, ou seja, $1.000 milhões, quer dizer, foi feito com toda a clandestinidade que nós tivemos que perceber por instituições de fora. Não é? Nunca sabia. E quantas outras coisas neste país não vão acontecer nesses moldes que nunca sabemos? Só, João, só para fechar este ponto, em relação a este ponto, de respeito a estas doações que se falam, diz que foram doações, na verdade, não é suspeito que havia este processo, essa negociação deste processo para a contratação dessas dívidas e no meio disso haja uma doação de valores, somas avultadas a um partido político? Bom, primeiro é preciso dizer que as doações, segundo a lei eleitoral, não são proibidas. A ter acontecido nos termos que é dito, não vejo nenhum problema. Segundo, a Previnvest, até então, era parceiro do Estado moçambicano e de algumas pessoas enraizadas, algumas das quais, eventualmente, até membros do Partido Frelimo. E eu não estou a ver a relação entre uma suposta doação com os subornos, por exemplo. Aliás, mesmo nas peças onde a peça esse cara Safa, não é? O dono da Previnvest, ele fala de doação para a campanha eleitoral pedida pelo Partido Frelimo. E não tinha e nem tem obrigação de ter que distribuir por todos os partidos. De tal modo, nas várias eleições que o país conheceu a Frelimo, recebe doações de vários membros ou de vários parceiros nacionais e internacionais. Há outro aspecto que o colega tocou em relação a provável envolvimento de Nunes ou de conhecimento dos dinheiros, sendo uma associação, tinha que conhecer. Olha, vamos lá admitir, indo para o campo das hipóteses. Fala-se de $2.000 milhões, cujo, segundo os cálculos rápidos dos jornais, $200 milhões foram para os subornos, segundo os jornais. Faz sentido, por exemplo, que o presidente Nunes, então o ministro da Defesa, não tenha recebido a sua parte enquanto ministro da Defesa? Esperassem que ele fosse eleito candidato e só na campanha eleitoral, já no fim do outro ano, no fim do mandato do presidente Guebuza, receber para apoiar a sua campanha. Quer dizer, até nisso, a Previnvest, nem o Bustani, não consegue fazer uma demonstração de que no período em que as coisas aconteceram, houve dinheiro para Nunes, houve dinheiro para Taflan, para X. Primeiro, para isso não consegue. Segundo, o que ficamos a saber é que houve doações para a campanha, mesmo essa doação para a campanha para a Nunes que se tenta envolver neste momento, não foi ele a pedir. Foi uma terceira pessoa a ir pedir a Previnvest para apoiar o candidato da Frelimo. E não se sabe se foi a mando do candidato da Frelimo, não era ministro da Defesa nessa altura, não se sabe se esse dinheiro chegou
às suas mãos, de que forma? Se essa é transferência ou dinheiro vivo. Portanto, aqui estamos no campo de especulação. Infelizmente, a nossa sociedade, e sobretudo, até incluindo até a nossa classe académica, alimenta o debate a partir de suposições. E é por isso que eu disse no fim da minha primeira intervenção, temos questões de justiça, já que muitos dizem que não acreditam nas nossas. Esperemos nas americanas, esperemos na sul-africana, esperemos em Londres o que vai acontecer, para termos certeza do que está acontecendo. Porque hoje há muita gente com garantias e, sobretudo, o conhecimento que se tem da Frelimo, ou suposto conhecimento, que aquilo foi uma distribuição por todos. Mas imagine que não seja verdade. Vamos esperar que a justiça se faça, seja cá internamente, seja fora do país. Eu fico Só mesmo para fechar, mesmo. Sim, fico de alguma forma preocupado, porque se esse dinheiro de facto devasta todo um tecido social e econômico do país, como que seria mesmo possível pensarmos que o processo, portanto, deste calote tenha envolvido tanta gente e distribuído dinheiro, não é? Um dinheiro que vem prejudicar o país, mas os dirigentes foram distribuídos um dinheiro, não é? Que achamos que isso é uma oferta que devia ser entregada. Quer dizer, este era todo, para quem entende isso, era todo o processo de compra dessas pessoas para que esse tipo de dívidas causasse danos a Moçambique. Portanto, eu penso que daí que temos que pensar, que a jurista entenderia melhor. Olha, reparando por dentro do país, este dinheiro causa problemas sérios ao país. Não há dúvida, nós temos. Mas as pessoas que que deviam estar em defesa, a defender nós, os moçambicanos, foram dando tanto dinheiro. Aquilo que dizia Samora Machel, quem tem bife na boca não fala. Então, não havia mesmo alguma admiração, pensar, mas como que eu vou recebendo isso? Até o partido no poder recebe o dinheiro, não é? Então, como que não podia deixar passar, vender Moçambique? É nessa base que penso que as coisas devem ser analisadas.